Então, as cores também, elas formam o nosso cérebro, né? O nosso cérebro interpreta essas cores através de estímulos. Estímulos, claro que são a partir de intervalos de frequências, né? Cada cor, ela vai ter um intervalo de frequência e a gente chama esses intervalos de frequência de um intervalo de luz visível, porque tem luz que a gente não consegue ver. Por exemplo, a irradiação de um infravermelho, você não consegue ver. Por isso que os caras colocam infravermelhos naqueles dispositivos de segurança. O cara entra, ora, como é que você acha que o alarme funciona? Os caras colocam lá infravermelho. Você não vai ver o infravermelho lá que está no ar. Quando você se choca pelo infravermelho, o alarme é acionado. Como é que você acha? O micro-ondas, o aquecimento ali. Ali você tem raios de luz ali. Agora, aqueles raios a gente não consegue enxergar. Vai dar além da frequência que a gente consegue enxergar. Igual o ouvir, né? O ouvir tem uma frequência que a gente consegue ouvir. Tem uma frequência que a gente consegue ouvir. Tem uma frequência que a gente não consegue ouvir. Assim como a luz visível. Vai ter um espectro de luz que a gente não vai conseguir enxergar. Tanto para mais como para menos. Que é ultravioleta, raio-x. Você vai fazer o raio-x, você não vê os espectros de luz que se chocam em você. Mas tem sim. Infravermelho, micro-ondas, raio gama, entre outros, né? É aqui o comprimento da onda, que está relacionado à frequência, né? Você vê que quando aumenta nesse caso aqui, quando se aumenta o comprimento de onda, o que é que faz com a frequência? É uma grandeza inversamente proporcional. Então, se esse aqui dá um comprimento de onda grande, a frequência dele é menor. E aqui você dá um comprimento de onda menor, então você tem uma frequência maior. Então, na verdade, aqui as frequências vão aumentando de cima para baixo, ou seja, o azul tem uma frequência maior, quase o dobro, né? Praticamente quase o dobro da frequência do vermelho, e assim por diante. Aqui você vê que de cima para baixo as frequências vão aumentando. Se a frequência aumenta, o comprimento de onda, que isso aqui é o comprimento de onda, ele vai diminuir. E aí, novamente, a imagem que a gente acabou de comentar aqui, né? Espectros, nesse caso aqui, de comprimentos de onda, e como eu acabei de dizer, né? O azul tem um comprimento de onda menor, quase que pela metade do vermelho. Então, o vermelho tem uma frequência menor, porque quanto maior o comprimento de onda, vai ficando menor a frequência, né? Aqui você tem um comprimento de onda menor, então isso aqui vai acabar tendo uma frequência maior. Então, um comprimento de onda menor, ele vai acabar tendo uma frequência maior. Você vê que aqui cabe outro comprimento de onda desse aqui. Então, se cabe outro, você tem uma frequência já 2 vezes maior que o vermelho, certo? Então, praticamente o azul tem uma frequência 2 vezes maior que a frequência do vermelho. Lembrando, são grandezas inversamente proporcionais. Se você aumenta a frequência, você acaba diminuindo o comprimento de onda. Se você aumenta o comprimento de onda, você diminui a frequência. São grandezas inversamente proporcionais. Se liga que pode cair no Enem. Então, também o nosso olho humano, né, ele conta com diferentes tipos de células sensíveis a essas frequências e a esses comprimentos de onda. Então, assim, é uma estrutura magnífica, né? Você vê como a gente consegue enxergar, como a gente consegue ser perceptível às luzes, isso é magnífico. E essas combinações, né, de frequência, comprimento de onda e esses picos de frequência que correspondem às cores verde, vermelho e azul, com base nessa combinação desses três estímulos, o cérebro ele consegue criar a percepção de todas as cores. Isso é magnífico. Como o ser humano ele foi criado com essa percepção.
E aí, porque a gente consegue ver o sol alaranjado no final da tarde ou pela manhã cedo, né? Como eu disse, essa luz branca que é incidida na atmosfera, ela acaba sendo absorvida por moléculas de ar, né? Nessa densidade na atmosfera, e o que sobra justamente é esse espectro de luz alaranjado. Os outros, né? E outra coisa, por isso também que a gente vê o céu azul, porque na medida que é absorvido essas cores e também a cor azul, o que sobra é o vermelhidão, né? O alaranjado que a gente vê, o laranja. E aí no final da tarde a gente vê essa linda imagem, né? Geralmente no final da tarde.